Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: para Davi se tornar rei, ele teve que deixar de ser pastor. Tudo tem um propósito. Senhor, tende misericórdia de nós. Abençoa, Pai, esse nosso dia. Livra-nos de todo mal, de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos por tudo que tem feito, por tudo que Tu é, por todo o livramento, por todo o conhecimento, por toda a sabedoria, pelo Seu Espírito Santo, por todo o amor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos. Abre, Senhor, os nossos ouvidos e o nosso coração para que nós podemos receber a Sua palavra. Nessa vida, nem sempre a gente entende a profissão que a gente acaba escolhendo. Muitas vezes tem pessoas que fazem uma faculdade e acabam trabalhando em outra área. Tem pessoas que trabalham numa área e nunca fizeram faculdade. Tem coisas que acontecem que nem mesmo nós conseguimos entender. Mudanças muitas vezes muito grandes. E se a gente olha a história do rei Davi, bem lá no comecinho, ele era um pastor que ajudava os seus pais, que trabalhava no rebanho da família dele. Enquanto seus irmãos estavam servindo o exército, enquanto seus irmãos estavam indo para a guerra, ele estava servindo a família. Então muitas vezes o seu pai pedia para ele: olha, vai lá levar as coisas pro seu irmão, vai ver como é que eles estão lá, vai ver como que tá a guerra. E a gente nota nisso que a impressão que dá é que por Davi estar fazendo isso, cuidando da família dele, ele não tinha um lugar de destaque. Os seus irmãos eram soldados. Ele era o quê? Um mero pastor? Que levava os animais de um lado para o outro? Se a gente notar, quando Samuel foi na casa de Davi, ele nem lá estava. Ele estava trabalhando. E os seus irmãos estavam lá, e Samuel tentando adivinhar quem Deus tinha escolhido para ser o novo rei no lugar de Saul, ele simplesmente foi pela aparência. Ele procurou a maior pessoa que tinha na casa, o filho que teoricamente seria o mais bonito, e pensou: pô, eu acho que Deus vai escolher esse. E Deus vai lá e dá uma bela de uma voadora nele, dizendo: olha, eu não escolho pela aparência, eu escolho pelo coração. E a pessoa que eu escolhi, ela não está aqui com vocês. Então a gente percebe que quando Deus escolhe, pouco importa onde você está, Ele vai dar um jeito de te encontrar. Pouco importa o que você está fazendo, porque muitas vezes aquilo que você tem feito hoje nada mais é que um preparativo para o que vai vir. Se Davi não fosse pastor, será que ele teria conseguido matar Golias? Se a gente nota na palavra, quando Davi tinha ido levar comida para os seus irmãos e o Golias estava tirando sarro de todo o exército de Israel por ele ser maior, por ele ser mais forte, por ele ter armas melhores, Davi ele simplesmente olha e fica observando e perguntando: o que está acontecendo aqui? Quem que é esse daí? Por que ele está falando essas coisas? E eles falam: ó, quem matar esse cara aí vai casar com a filha do rei, vai ganhar um monte de coisa aí, hein? E ele fala: mas ninguém vai matar ele aí? E o cara fica aí em cima de vocês? Até que Davi pega e fala: não, deixa comigo que eu vou resolver essa parada aí. E aí ele vai falar com Saul, que era o rei de Israel. E Saul olha para ele e falou: ô filho, você é pastor? Não, pera lá, o cara é guerreiro desde que nasceu, ele é guerreiro. Olha o tamanho dele, olha o teu tamanho. Você nem arma tem, o que você tem aí pra nós? Não tem nada. Como que você vai vencer uma pessoa dessa? E Davi, ele lá em 1 Samuel 17, versículo 35, ele diz assim: Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe um golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Percebe que, enquanto Davi era pastor, aconteciam coisas que ele vinha capacitando Davi para chegar naquele momento. Você imagina Davi sendo pastor, daqui um pouco ele vê uma ovelha
sendo pega por um leão e ele ter que ir lá salvar essa ovelha. Quantas vezes ele não deve ter se questionado pensando, poxa, mas de novo esse leão vindo aqui pegar essa ovelha, mas de novo, o que o meu pai vai falar para mim? Nossa, ele vai achar que eu fiz tudo errado. Nesse desespero, ele acaba salvando as ovelhas com a sua própria força, criando uma coragem, criando algo que dentro da capacidade dele, ele não teria. Percebe que ele ser pastor foi uma escola para que ele pudesse vir se tornar rei. Então muitas vezes você está lá se questionando sobre o seu trabalho, sobre as coisas que você faz, sobre as coisas que você tem conhecimento, sobre o propósito que você tem vivido, e muitas vezes você tem esquecido que essas oportunidades que acontecem, elas estão te capacitando para algo maior. Só que a questão toda é, a pergunta que eu te faço, todos os pastores se tornaram reis? Não. Na Bíblia a gente encontra apenas Davi. Claro que outros pastores, como Moisés, eles se tornaram servos de Deus. Mas qual foi a diferença entre os pastores que se tornaram e o não? Foi a obediência a Deus. Então, se a gente notar na palavra, a pessoa que não tem Deus, ela nunca vai deixar de se encaixar dentro do propósito dela. Por quê? Porque ela não está servindo ao Senhor. Deus não vai dar honra para quem não dá honra para Ele. Então a gente percebe que o nosso trabalho hoje, muitas vezes, ele vai acontecer diversas coisas que estão fora do nosso conhecimento para que o poder de Deus possa se manifestar através da nossa vida, para que Deus possa olhar que nós temos obediência, que nós temos confiança, que nós temos serventia. Então muitas vezes vai aparecer problemas? Com certeza, mas sempre junto com esse problema vai vir uma solução. E através dessas soluções, Deus vai trabalhar o seu psicológico para você não se desesperar. E a gente nota que, se você entender isso que eu estou dizendo, que era necessário que ele fosse pastor, a palavra ela confirma isso. Lá em 2 Samuel 5, a palavra diz assim: no passado mesmo, quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel e suas batalhas, e o Senhor te disse: você pastoreará Israel e o meu povo será o seu governante. Percebe que essa aptidão de ser pastor vai ser usada enquanto ele for rei. Por quê? Porque se ele pode cuidar de animais, da necessidade dos animais, quanto mais puder cuidar da necessidade das pessoas. Então percebe, eu não sei hoje o que você faz. Eu não sei qual é a tua profissão. Eu sei que se você acreditar em Deus e colocar amor naquilo que você faz, sem ficar questionando, sem ficar reclamando, sem ficar batendo boca, sem querer ficar manipulando, fofoquinha e não sei, faça com amor. O que for que você fizer, seja limpar um chão, pesar um produto, sei lá, abastecer uma caixa, tratar de alguém, cuidar de alguém, um animal, um dente, a saúde de alguém. Não sei se você dirige, eu não sei o que você faz, eu não sei qual é, se você ensina, se você educa, mas deixa Deus transparecer nas tuas atitudes. Deixam que as pessoas, olhando você, elas consigam perceber Jesus na sua vida, seja no falar. Será que quando você se despede de alguém, você diz, olha, fique com Deus, que Deus te abençoe, a paz de Cristo? Será que essas falas, elas já não vão deixando evidente o que tem dentro do teu coração? Muitas vezes a gente fica muito tempo sem ver uma pessoa e pede a oportunidade de dar um pedacinho do céu para ela, para dar um pedacinho do inferno, fazendo fofoca, fazendo intriga. Olha, eu preciso te contar uma coisa, nossa, um babado, você não sabe o que aconteceu. O que isso muda a vida da pessoa? O que isso muda a tua vida? Ficar procurando coisas que você não pode suportar. Qual é o sentido disso? Nós temos que deixar o nosso coração mais alinhado com Deus. Se algo pode mudar a nossa vida, é Deus. Lá em 2 Samuel 5:12, a palavra diz assim: então Davi teve certeza de que o Senhor confirmava como rei de Israel, e o seu reino estava prosperando por amor de Israel, o seu povo. Percebe que é curioso quando você vai lá no livro de Samuel, ele vai contar sobre o primeiro rei de Israel, que seria Saul, como Saul desagradou a Deus, não obedecendo exatamente o que Deus quis, como Davi foi escolhido.
como Davi, durante 3 vezes, Davi foi ungido, Davi foi escolhido, e ele não assumiu o posto de rei porque Saul ficava perseguindo ele. Depois que ele assumiu, veio um período de prosperidade. Depois que veio aquela calmaria, Davi deixou de cuidar das coisas de Deus para cuidar das coisas dele. Foi onde veio o adultério, foi onde veio a morte do seu soldado, foi onde nasceu Salomão. E a gente percebe que o maior perigo que a gente corre não é quando as coisas estão mal, mas é quando as coisas estão bem. Quando as coisas estão mal, você sabe que você vai ter que dobrar o joelho e orar. Mas quando tem aquela sensação que você está satisfeito, é a hora que a gente abaixa a guarda. Então é nesse momento que a gente tem que trazer para a nossa vida, não simplesmente adorar a Deus pelo momento que a gente passa, mas fazer a adoração um hábito, todos os dias. Estava pensando hoje, muitas vezes a gente tem costume de ir uma igreja, é quarta-feira, é quinta-feira. Eu já participei durante 2 anos também ajudando a comunidade, então eu tinha que pregar uma vez por semana. Então eu tinha o quê? A obrigação de uma vez por semana preparar uma pregação e só, mais nada. Sentava, pegava a Bíblia, lia naquele pedaço só e tava chique, já tinha pregado, vamos dizer assim, já fiz a minha parte, né? Tô salvo. Que besteira, né? Mas, e hoje você para pensar, em abril vai dar quase 1 ano que a gente tem gravado áudio praticamente todos os dias. E o mais curioso, que antes eu precisava preparar, hoje eu não preparo. Hoje simplesmente quando eu acordo, eu penso naquilo que é a frase que está lá em cima, meio que já me vem aonde vai estar as passagens relacionadas àquilo que eu escrevi. Porque se eu disser algo que não está alinhado com Deus, aí eu acho que não vai mudar a vida de ninguém. Mas se tiver na palavra de Deus e você acreditar, eu acho que isso pode transformar a sua vida. E o que às vezes a gente esquece, vamos parar para pensar numa situação. Vamos imaginar que você tem uma dívida e você não tem dinheiro para pagar. Aí eu te dou o dinheiro. Você vai e paga a sua dívida. A questão toda você pagou a sua dívida, mas quem pagou a dívida por você? E esse é o paradigma de Deus. Deus, apesar de nós estarmos indo pagar a dívida, aquele dinheiro ele não é nosso, apesar do benefício ficar com a gente. Todas as vezes que nós oramos para Deus e que Deus faz algo, é como se Ele estivesse dando dinheiro para a gente pagar uma dívida, que é nossa, mas nós não teríamos condição de pagar. Então a misericórdia de Deus, ela é justamente isso. Ela é aquele pagamento de algo que nós não poderíamos pagar. E pelo simples fato, você poderia me falar assim, mas fui eu que fiz. Fui eu que fui lá entregar o dinheiro. Não é isso que a gente faz? Fui eu que fiz. Fui eu, não, isso fui eu, não foi Deus, fui eu. Você simplesmente pegou algo que Deus te deu e entregou na mão de outra pessoa. E foi você que fez. Se torna tão ridículo quanto falar, fui eu que fui lá pagar. Não foi. Tudo que nós temos foi porque Deus deu. Desde a vida, o conhecimento, a vontade, a capacidade, a oportunidade. Então o tempo todo nós não estamos nada que pegando algo de Deus e pagando com as coisas de Deus. Então esse eu conquistei, você não fez nada. Você não fez nada, você está tomando a glória de outra pessoa. Está pegando a glória de Jesus. E não é à toa que uns simplesmente não saem disso. Se você quer que aconteça na sua vida o que aconteceu na vida de Davi, não é só ser pastor, mas é ser um pastor para Deus. Não é simplesmente enfrentar as batalhas, mas é enfrentar as batalhas com Deus. Não foi à toa que ele tinha o conhecimento para enfrentar Golias, ainda sendo pastor. Porque dentro do teu trabalho, se você notar, todos tinham um trabalho. Todos que serviram a Deus tinham um trabalho. Todos. Eu não consigo encontrar uma pessoa que não tinha um trabalho, não fazia nada, só vivia do evangelho. Todos tinham, todos. Pescador, fazia barraca, pastor, marceneiro, todos tinham um trabalho. Então essa ideia que a gente vai servir a Deus sem fazer nada, ela é errônea, porque a Bíblia ela não produz isso, ela não tem isso. E eu não vou entrar em discussão se merece, se não merece, se é, se não é. Eu estou comentando o que está escrito na Bíblia. Não estou dando a minha opinião nem o meu parecer. Se tiver escrito na Bíblia que é para alguém não fazer nada, Paulo dizia, eu não sou pesado para ninguém, eu trabalho, eu tenho meu trabalho. E eu acho que dá muito bem para a gente conciliar as duas coisas. Com certeza, as duas coisas.
Se a gente notar, na época que foram formadas as tribos de Israel, a única tribo que tinha atribuição de cuidar era a tribo de Levi. Então eles eram sacerdotes de Deus, eles cuidavam da Arca da Aliança, de todas as coisas. E nisso tem algo muito interessante. Às vezes nós temos a necessidade de querer que tudo se permaneça igual. A Tábua dos 10 Mandamentos, a Arca da Aliança, não foram algo importantes? Foram. Por que quando Jesus veio ele não tentou resgatar isso? Vamos adorar novamente, olha a pedra, olha... Por que Jesus ele passou por um passo adiante e esqueceu essas coisas que eram visíveis? Por que Jesus falou, não vamos mais sacrificar animal não, deixa esse negócio aí. Por que ele deu um passo adiante? E muitas vezes esse passo adiante que a gente precisa dar. Porque enquanto você fica lutando para tudo ser igual, para que a arca volta, para que a pedra volta, para que o monte volte, cara, você vai morrer pastor. E quem morre pastor não se torna rei. E aí que é a questão. Às vezes você vai ter que evoluir. Talvez seja dentro de você. Eu não sei quem é ser pastor e o que é ser rei. Eu sei que existem 2 períodos de servir diferente. Um você servir a sua família, o outro você serve um povo. Mas o ato de servir é sempre o mesmo. E o Deus é sempre o mesmo. A capacitação é sempre a mesma. Percebe que quando Deus fala que ele capacita os escolhidos, realmente, como que ele capacitou Davi? Trabalhando. Davi também era músico. Quando Saul estava com o espírito de endemoniado, Davi tocava a harpa para ele e ele se acalmava. Olha que coisa curiosa. Então, às vezes, você tem um dom e percebe que você não tem um sucesso. O sucesso só vir se você servir a Deus, servir para você. Os pastores que serviram simplesmente a eles mesmos, onde que eles estão na Bíblia? Davi fala que quando ele foi lá no campo de batalha, ele deixou as ovelhas com outro pastor para cuidar, para elas não ficarem sozinhas. Cadê esse outro pastor? Só foi citado que ele cuidou daquele dia. Davi se tornou rei. Percebe que um dom que você tenha, ou um propósito que você tenha e não é usado para Deus, ele não vai te levar para lugar nenhum. Claro que meia dúzia de pessoas muitas vezes pode se tornar celebridade, ganhei dinheiro usando um talento que era para ser usado para Deus. Só que no fim, o que ele ganhou? Não ganhou nada. Não ganhou nada. Quantos não morrem, quantos não se matam, quantos não têm uma oportunidade e não entregam uma mensagem maior do que a própria vida e eles mesmos. Então isso também não diz nada. Sabe, eu acho que essa vida, o que ela pode agregar na nossa é servir a Deus, é adorar o Senhor, é exaltar o Senhor, é entender que quem paga as nossas contas todos os dias é Ele, é entender que nós não merecemos. Isso é necessário. O dia que você parar de achar que você é o cara, o dia que você é a mulher, que você é... Não vou usar a palavra feia, mas... que... Entendeu? Ter humildade. Entender a importância de Deus na nossa vida, aí as coisas vão começar a ser diferentes. Aí pode vir um gigante que você vai ter toda a habilidade para passar por ele. Quem é o gigante na sua vida hoje? Enquanto todos estavam com medo, Davi, cheio de Deus, falou, não, quem é que esse gigante pensa que é? Eu vou acabar com ele. Deixa comigo aqui. Ainda que ninguém acredite em mim. Curioso que quando Davi ele vai lá no campo de batalha, os irmãos, e ele começa a perguntar sobre o que está acontecendo para outras pessoas, os irmãos começam a pegar no pé dele. O que você está fazendo aqui? Por que você não está cuidando daquela meia dúzia de ovelha? Elas vão se perder, menosprezando o serviço que ele tinha. Então, ainda que a sua família te humilhe, a tua família não acredite, as pessoas que estão à tua volta não te valorizem, olha a história de Davi. Nas mãos de Deus, uma pessoa independente que ela seja, ela tem um propósito muito maior que todos aqueles que não souberam enxergar. Assim como foi na vida de José, assim como foi na vida de Davi, assim como foi na vida de Paulo, assim como foi na vida de Pedro, que era um mero pescador, assim como foi a vida de Jesus, que era o filho do carpinteiro. Percebe que eram pessoas de nascimento humilde, mas com grandes propósitos. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus possa tocar o teu coração, que nós consigamos continuar caminhando rumo ao reino de Deus, que Jesus entre na nossa casa, entre na nossa vida, que todo mal caia por terra, que tudo aquilo que não venha de Deus saia para bem longe mesmo. Amém?